Imagina só, se puder, uma descoberta tão sinistra que bota em xeque o nosso entendimento sobre a vida antiga. Surgiu a notícia de fósseis, com uma carinha meio humana, encontrados grudados na pedra. E olha, não são só velhos, são antigos pra caramba, tipo de uns 600 milhões de anos atrás. Um achado desses sussurra pra gente sobre uma terra que, nossa, nem parece a nossa. Dá a entender umas possibilidades que esticam a corda das linhas do tempo, da evolução que a gente conhece, até quase arrebentar. As implicações? Mano, são de cair o queixo. A gente tem que chegar de peito aberto, sem neurose. A Terra é boa em guardar segredo, viu? Fica quietinha por eras e eras. Esses fósseis incríveis têm uma semelhança cabulosa com as fadinhas das histórias da vovó. Serzinhos delicados, miudinhos, com seus esqueletinhos inteirinhos, inacreditavelmente conservados. Os ossos já não são mais ossos, viraram pedra, petrificados ao longo de um tempo que a gente nem consegue botar na caixola. Cada detalhezinho, capturado para sempre no registro geológico. Dá quase para imaginar eles, voando por aí, num cenários de antes do mundo ser mundo, muito antes da gente sequer pensar em aparecer por aqui. Isso aqui não são só pedras, são tipo um eco da vida que já rolou. Formas completinhas, congeladas num sono de pedra, esperando para serem descobertas. Que história será que eles contariam desse mundo perdido deles, hein? Os fósseis, saca? São tipo uma janela para o passado mais profundo. Eles são a crônica da saga gigante e cheia de reviravolta da vida neste planeta. Sem eles, o mundo antigo seria um livro fechado, um mistério total, e os bichos e climas daquela época, a gente só ia poder chutar como eram. Cada pedacinho de fóssil, cada pegada na pedra, adiciona uma frase vital para essa história que não para de ser escrita. Eles permitem que a gente monte o quebra-cabeça da evolução. Mostram pra gente como a vida mudou, se adaptou e se diversificou ao longo de períodos imensos de tempo. São prova concreta de mundos que nossos olhos nunca viram. A história desses fósseis de fadinhas, em particular, dá uma virada que, olha, enquanto a origem ancestral deles poderia apontar lá para o gelo da Antártida, um lugar que guarda muitos segredos das antigas, a pedra com essas formas incríveis não foi achada lá. Pelo contrário, foi descoberta bem longe, numa praia qualquer, aparentemente. Isso adiciona mais uma camada nesse mistério todo. Como é que umas relíquias tão antigas, que podiam ser da Antártida, viajaram tanto? Essa viagem toda já é um enigma daqueles, que pede uma investigação esperta e muita cabeça para pensar. Os esquemas da Terra são gigantes e lentos, capazes de mudar as coisas de lugar de um jeito impressionante. O lugar exato dessa baita descoberta foi na costa sul de Sussex, lá na Inglaterra, isso em 2015. Quem sabe um rolê despretensioso pela praia, ou alguém procurando umas pedras diferentes, por hobby. A pedra em si no começo devia parecer uma qualquer, só mais um pedregulho no meio de tantos outros, castigado pelo mar e pelo tempo. Mal sabia quem achou o que tinha escondido ali dentro, no coração de pedra. A costa de Sussex, que já tem sua própria história geológica de peso, estava prestes a entregar uma coisa realmente fora da curva, totalmente inesperada. Foi só olhando mais de perto é que a pedra começou a soltar seu segredo espantoso. Vai que uma rachadura, uma quebra na sorte, ou uma limpeza cuidadosa revelou as formas lá dentro. Figurinhas minúsculas, super detalhadas, não maiores que um dedão. O susto inicial deve ter sido gigante. Achar umas formas tão delicadas, com jeitão de gente, numa pedra antiga, já é uma coisa. Agora, achar na praia, na Inglaterra, meio que nada a ver com o lugar, é outra história completamente diferente. Foi aquele momento em que o normal virou extraordinário, levantando um monte de perguntas na hora e uma sensação de "caraca, que doideira!". A hipótese que liga esses fósseis à Antártida, apesar de terem sido achados em Sussex, é fascinante. Será que essa pedra é uma pedra errante,
Uma viajante geológica, tipo um turista de pedra? Talvez carregada por geleiras gigantes numa era do gelo que ninguém nem lembra mais, viajando lá do Polo Sul. Ou, quem sabe, fez parte da coleção de algum explorador das antigas, a origem dela foi anotada e depois se perdeu, só para ser redescoberta agora. A própria pedra, sua composição mineral, sua estrutura, guarda as pistas. Os cientistas precisariam analisar tintim por tintim para rastrear essa viagem, para entender como um segredinho da Antártida foi parar numa praia da Inglaterra. As primeiras reações, como era de se esperar, foram uma mistura de "não pode ser", com uma empolgação que só vendo. Um achado desses não é coisa que acontece todo dia, né? Dá uma balançada nas ideias que a gente já tinha e abre a cabeça para novas possibilidades. As perguntas surgiram na hora. O que são essas coisas? Qual a idade delas, de verdade? E como raios vieram parar aqui? Gap 2, nessa pedra específica? A galera da ciência, quando ficou sabendo, deve ter chegado com o pé atrás, mas com aquele frio na barriga de curiosidade. Porque é nessas horas, com descobertas que ninguém esperava, que o nosso entendimento do passado pode dar um salto gigantesco e emocionante para frente. Quando a gente se depara com uma descoberta tão esquisita assim, a ciência tem uns caminhos para tentar explicar. Tem que sempre pensar na chance de ser um engano, uma viagem nossa. A natureza é uma artista bem criativa, viu? Às vezes, formações de minerais, coisa da natureza mesmo, podem acabar parecendo com coisas que a gente conhece. É a tal da pareidolia, tipo ver bicho em nuvem, saca? Uns desenhos podem parecer plantas, umas pedras podem ter formato de ovo ou osso. Será que essas formas de fadinhas são só um truque bem bolado da geologia? Essa é a primeira pergunta de ouro, para qualquer investigação científica que se preze. Olhar com atenção, sem querer ver o que não está lá, é o mais importante. Além de ser um engano, tem outras explicações da própria natureza. Vai que não são bichos conhecidos, mas uns cristais diferentes, ou uns minerais que cresceram de um jeito que formaram essas estruturas complexas, que parecem ter vida. A química da Terra é fogo, capaz de criar uns desenhos impressionantes. Ou então, se forem mesmo biológicas, podem ser um galho totalmente novo e mega estranho da árvore da vida. Uma espécie que ninguém conhecia, que evoluiu para essa forma miudinha, meio humana, lá nos primórdios. O livro dos fósseis tem muita página em branco. Sempre pode aparecer uma novidade incrível. A ciência tem que estar de peito aberto para o que é realmente novo. Os cientistas chegam nesses fósseis misteriosos com uma caixa de ferramentas cheia de métodos para analisar. Olhar no microscópio, usando uns bem potentes, pode mostrar se tem estruturas de células ali ou não. Isso ajuda a sacar se as formas são mesmo de bicho ou se são só minerais. Análise química, tipo espectroscopia, consegue dizer do que são feitos os fósseis e a pedra em volta. Isso pode dar umas pistas de como virou fóssil e do que era feito originalmente. As técnicas para datar a camada de rocha são chave para confirmar essa idade sinistra proposta, de 600 milhões de anos. O processo para a ciência bater o martelo é detalhado e muitas vezes demorado, viu? As descobertas são mostradas para outros cientistas, que olham com lupa, discutem. Outros podem tentar refazer as análises ou dar outras ideias do que pode ser. Essa parada de colaborar, às vezes até de tretar um pouco nas ideias, é o que faz a ciência andar para frente. Afirmações fora da curva, tipo fósseis de fadas de 600 milhões de anos, pedem provas igualmente fora da curva. Cada cantinho desse achado, desde como foi descoberto até a análise, vai ser investigado nos mínimos detalhes. Só com essa trabalheira toda é que a gente pode chegar perto da verdade sobre essas testemunhas antigas e silenciosas. Descobertas assim, esses sussurros lá do fundo do tempo, têm um poder danado de deixar a gente fascinado. Elas mexem com aquela curiosidade que todo mundo tem, aquela vontade de fuçar o desconhecido, pensar em serzinhos tipo fadas, existindo há centenas de milhões de anos, acende a imaginação, que é uma beleza.
faz a gente pirar na variedade de vida que este planeta já teve. É a adrenalina do mistério, o chamado de um quebra-cabeça, esperando para ser montado. Achados assim lembram a gente que a história da Terra é muito maior e mais doida do que a gente jamais vai conseguir entender completamente. Esses achados cheios de enigma não empolgam só os cientistas, eles botam fogo na imaginação da galera toda. Viram manchete, viram tema de documentário, inspiram arte e muita história. Fazem a gente pensar nos e se? E se esses bichos existiram mesmo? Como era o mundo deles? Mesmo que a ciência depois explique que é algo mais comum, mais pé no chão, aquela sensação de uau, do começo fica. Isso incentiva as pessoas a olharem para a natureza com outros olhos, a valorizar essa capacidade que ela tem de surpreender, as maravilhas escondidas. Essa conexão da galera é super importante para fazer mais gente gostar de ciência. A busca para entender esses mistérios joga a gente para frente, incentiva a gente a cavar mais fundo, a fazer mais perguntas, a melhorar nossos jeitos de investigar. Cada fóssil que dá um nó na cabeça, cada treco esquisito, é um desafio. Empurra os limites do que a gente sabe e força a gente a repensar o que a gente achava que era certeza. É um lembrete de que nosso planeta ainda guarda segredos que não acabam mais. Trancados em pedra, escondidos no fundo do mar, ou esperando nos cantos do mundo que ninguém explorou. A Terra é tipo uma biblioteca muito antiga, e a gente mal começou a ler os livros dela. No fim das contas, descobertas como as dos duendes de Sussex ou das fadas da Antártida falam dessa nossa vontade doida de se conectar com o passado. Elas fazem a gente sonhar, inspiram a gente a querer saber mais sobre a história incrível, longa e muitas vezes maluca da vida na Terra. Se essas formas são mesmo seres das antigas ou só uns truques bem feitos da geologia, a descoberta delas já enriquece o nosso jeito de ver as coisas. Elas lembram a gente que o mundo é um lugar de maravilhas sem fim, sempre convidando a gente para explorar, para perguntar e para tentar entender. A busca pelo conhecimento é uma viagem que não tem fim.